o Bolsonaro jogou a batata quente no colo do Coronel Cid, mais uma vez de forma covarde. O Bolsonaro tem essa característica de terceirizar responsabilidades, ele só pensa nele e joga a responsabilidade quando se trata de crime para os demais. Agora, vamos pensar de uma forma lógica, elementar. O Cid era ajudante de ordens do Bolsonaro. Ou seja, como diz o próprio nome da sua função, ele cumpria as ordens que o Bolsonaro determinava. Acreditar que o Cid fraudou o cartão de vacina do Bolsonaro sem ele saber, que o Cid fez planos golpistas de prender ministro do Supremo sem ele saber, que o Cid foi tentar recuperar as joias, as famosas joias na receita do aeroporto sem o Bolsonaro saber, é quase igual a acreditar que a Terra é plana, né? Não é possível, isso não tem base factual, não tem nenhuma probabilidade. Eu acho que o Bolsonaro está vendo o cerco se fechar contra ele, né? Começa a aparecer uma montanha de denúncias e de fatos envolvendo uma série de aspectos da sua atuação como presidente da República e de corrupções na sua atuação como presidente da República e, de forma desesperada, está jogando a responsabilidade nos seus auxiliares, o que mostra que, além do pior presidente que nós já tivemos, também é uma pessoa de caráter covarde. Primeiro é o seguinte, em matéria de mau caratismo e jogar a culpa nos outros, ninguém ganha do Lula. Nem o pedalinho ele disse que era dele, o sítio com as iniciais da família dele não era dele, o triplex e por aí vai. A roubalheira na Petrobras era sempre culpa dos outros, ele não tem nada a ver com isso. Mas, no caso do Bolsonaro, eu acho que ele está falando a verdade. O Bolsonaro jamais teria mexido num Connect SUS na internet. O Bolsonaro não sabe nem mexer nessas coisas. Então qualquer pessoa que conhece ele sabe que ele jamais teria mexido nisso. Aí você vai dizer, não, mas ele mandou mexer. Também acho que não mandou mexer e vou explicar por quê. Porque ele foi para os Estados Unidos com passaporte diplomático de presidente da República, o que isenta, isso foi atestado pela própria Embaixada dos Estados Unidos, isenta o chefe de Estado de qualquer apresentação de qualquer vacina, de qualquer coisa. Então ele não precisava de cartão de vacinação nenhum. A dona Michele foi vacinada e a Laura, filha dele, tinha um atestado em razão das suas condições de saúde. Portanto, não tem sentido, não teria motivo, não tem lógica o Bolsonaro ter mandado fazer qualquer fraude no cartão. Se o Cid fez, ao que tudo indica, se fez, eu coloco aqui no condicional, fez por sua conta e risco, para beneficiar inclusive a sua própria família, que ela foi acompanhando o Cid na viagem ao exterior. Mas, inclusive, esses fatos precisam ser apurados. Primeiro, se me permite dialogar com o que disse o Salles aqui antes. Não é verdade que o Bolsonaro não precisava do comprovante de vacina. De fato, ele não precisava para chegar nos Estados Unidos, mas 2 dias depois da chegada, ele deixou de ser presidente da República, seria um cidadão comum, e para permanecer nos Estados Unidos como permaneceu por 2 meses, aí sim ele precisaria apresentar o comprovante, coisa que ele não tinha, e por isso houve a fraude. Agora, eu acho impressionante, né, o Salles, em vez, assim como o conjunto dos bolsonaristas, em vez de tratar objetivamente das denúncias graves que estão em curso, fica naquela velha, no meme do o PT, o Lula, o PT, o Lula. Olha, nós estamos aqui para falar de alguém que foi ouvido pela Polícia Federal ontem, não foi o Lula, foi o Bolsonaro, de alguém que será ouvido pela Polícia Federal amanhã, que também não foi o Lula nem nenhum petista, será o Mauro Cid. E, aliás, eu digo para o Mauro Cid aqui, se ele estiver nos ouvindo do fundo da cela onde está na Polícia Federal, Mauro Cid, já estão te jogando na fogueira. O Bolsonaro já te jogou na fogueira ontem. O Salles está te jogando na fogueira ao vivo aqui, dizendo que foi por sua conta e risco, né? Fale, Mauro Cid, fale, porque eu acho que se o coronel Mauro Cid abrir a boca amanhã na Polícia Federal, olha, nós vamos ter notícias bombásticas na República. Porque ele, primeiro, assim, nunca se tratou de dinheiro de pinga. É verdade que a corrupção do bolsonarismo ela é uma corrupção miliciana, porque tem a ver com a origem do Bolsonaro. Era rachadinha em gabinete, era uma coisa própria da cabeça de quem vai lá e superfatura botijão de gás na comunidade, gatonete. É uma corrupção com viés miliciano.
Mas a partir do momento que chegou no Estado brasileiro, bom, não me parece que as joias de 15, 20 milhões da Arábia, que talvez, inclusive, isso a investigação vai demonstrar, tenham sido pagas como parte de um suborno bilionário da venda subfaturada de uma refinaria, seja dinheiro de pinga. Não me parece que as barras de ouro no MEC, de fraude junto com pastores, que inclusive o ex-ministro Milton Ribeiro do Bolsonaro chegou a ser preso, seja dinheiro de pinga. A tentativa de roubo de $1 por vacina na Covaxin, nós estaríamos falando de milhões e milhões de dólares, seja dinheiro de pinga. O Bolsonaro, aliás, o orçamento secreto não era dinheiro de pinga, definitivamente, que o Bolsonaro terceirizou para o Congresso Nacional, e nós vimos tudo o que aconteceu na Codevasf e por aí vai. Eu acho que o que acontece, para terminar, Basílio, é a síndrome de Al Capone. Eu acho que o Bolsonaro terá o destino de Al Capone. O Al Capone matou, roubou, montou quadrilha, montou máfia, traficou, e o Al Capone acabou sendo pego por um problema na declaração de imposto de renda. O Bolsonaro fez uma tragédia no Brasil, não só do ponto de vista da corrupção, mas de ataques à democracia, no qual o Cid está envolvido também por todos os documentos que foram encontrados, com a sua postura desumana na pandemia. E vai acabar sendo pego pela fraude de um cartão de vacina, mas depois o novelo vai sendo desenrolado e aí nós vamos chegando a mais coisas. Espero que o Cid fale amanhã, para o bem do Brasil. Olha, primeiro, não tenho problema nenhum que o Cid fale tudo que saiba. Aliás, eu acho até bom. Eu, ao contrário da turma do PT, que em geral fica querendo dar desculpa esfarrapada para aquela quantidade enorme de corrupção que eles fizeram. Aliás, falar do dinheiro do Cid, dos 35 mil dólares, comparado com os 50 e tantos milhões do Gedel Vieira Lima, não é nada. Mas tudo bem. A questão é a seguinte, sorte do Cid que não é eventual delator do PT, porque o do PT a gente viu o que aconteceu com o Celso Daniel, né? O Celso Daniel ia falar alguma coisa, olha o que fizeram com ele. Mas, de todo modo, eu acho que o Cid pode falar sim, aliás, acho que deve falar. Tudo que ele sabe, tudo que ele tem de informação, até porque o Bolsonaro foi lá e falou tudo o que sabia, né? Não tem nada contra o Bolsonaro, não tem nada contra a Michelle, não tem nada contra nenhum membro do governo. Essas histórias todas que o Guilherme Boulos citou aqui, nenhuma delas foi provada, ao contrário. Essa história da vacina foi comprovado que não houve a compra. A história do Milton Ribeiro foi comprovado que não houve compra de apoio nenhum. Aquilo foi uma denúncia vazia. Foi também comprovado que toda essa história aí de coronel não sei quem não era do sujeito, a voz na gravação. Enfim, não estou dizendo que não deva aprofundar. Muito pelo contrário. Eu sou defensor da tese de que os fatos têm que ser apurados, mas não pode ter, e aí acho que é algo importante no Brasil de hoje, que está acontecendo com muita frequência, não pode ter uma condenação prévia e uma narrativa absolutamente tendenciosa para lá na frente, depois de 1 ano e pouco, 2, falar, não era bem assim, não foi comprovado. Não. Vamos aguardar os fatos serem esclarecidos, a sua exaustão. Eu acho que as coisas têm que ser esclarecidas às claras. Mas quando dá a informação, quando traz os fatos pela sua completude, de maneira total, né? Aquelas mensagens que foram sendo, na data de ontem, vazadas entre comunicações de WhatsApp do Cid com outros membros do governo e tudo mais, foram sendo vazadas de maneira seletiva para criar uma espécie de sensação de que havia algo grave. A hora que a coletiva de ontem, comandada lá pelo Fábio Weingarten, por outros advogados do Bolsonaro, foi detalhando item por item, caiu por terra completamente a narrativa que foi construída.